Caros amigos, para nós é sempre um prazer, né? Estar aqui com vocês, sempre. Porque eu estudo, eu pesquiso e aí tento dividir com vocês aquilo que eu encontrei, né? Nesse semestre, o tema que nos coube dentro da filosofia espírita era falar. O tema que está por baixo de tudo é a consciência coletiva. Na primeira aula nós falamos da consciência individual, a sua relação com a consciência coletiva. Na segunda aula nós falamos dos memes como um vírus que se propaga de cérebro em cérebro, de mente em mente. Na terceira aula, que foi a última, nós falamos do poder do pensamento e a necessidade de reprogramação. E hoje nós vamos tratar de um tipo diferente de memes, quer dizer, talvez o mais forte de todos eles, aquele que é capaz de influenciar mais a nossa conduta social, que é a mídia e todo o seu poder. Com certeza, nós só temos uma conclusão no final dessa aula, é voltar a falar de reprogramação, porque esse é o nosso objetivo aqui no ICEB, é o nosso objetivo como espíritas, que nos dedicamos ao estudo da doutrina, e perceber tudo aquilo que nos influencia, tudo aquilo que move os nossos pensamentos, e como podemos nos imunizar contra essas relações. Como sempre fazemos, se são 4 módulos, a gente pega um pouquinho do módulo 1, um pouquinho do módulo 2, um pouquinho do módulo 3 e depois entra no módulo 4, tá bem? Então, recordando, falamos que o indivíduo tem uma consciência individual, ele vive num coletivo, existe, portanto, a sociedade, onde está presente uma consciência coletiva. Fizemos isso no primeiro módulo. A consciência individual é como cada um de nós se comporta e interpreta a vida, a nossa maneira de sentir, os nossos conceitos, a nossa filosofia de vida. Isso compõe a nossa consciência individual. A consciência coletiva é um conjunto de crenças e sentimentos comuns. Começa a dar o sentido da comunidade, né? A média dos membros de uma mesma sociedade, não é a todos os membros, a média dos membros, que forma um sistema determinado com vida própria. Essa consciência coletiva ganha vida e se torna independente dos indivíduos. A consciência coletiva, ou também consciência social, é capaz de coagir ou constranger os indivíduos a se comportarem de acordo com as regras de conduta prevalecentes e habita as mentes individuais, servindo para orientar a conduta de cada um. E não necessariamente o que a consciência coletiva estabelece está de acordo com os nossos princípios, né? Então, mas a consciência coletiva está acima dos indivíduos e é externa aos indivíduos. O indivíduo vai ser sempre constrangido a agir de acordo com o que a sociedade estabelece, mesmo que essa atitude, essa conduta, contrarie os seus conceitos e princípios. Essa é a relação entre a consciência social, a consciência coletiva e a nossa consciência individual, porque nós estamos inseridos dentro de um coletivo, somos pessoas diferentes. A média de nós estabelece uma consciência maior, que é uma consciência coletiva, que se torna independente de cada um de nós. O que nós vamos falar hoje, que é sobre a mídia, influencia diretamente essa consciência coletiva. Influencia também a nossa conduta individual. Mas a mídia ela vai manipulando, modificando, às vezes unificando determinadas coisas dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Falamos também dos memes, né? Que é uma palavra que significa uma unidade de informação que se propaga através de um meio qualquer
E hoje nós vamos colocar a mídia como um grande propagador de memes, né? O meio pelo qual os memes se propagam. No que diz respeito à funcionalidade, o meme é considerado uma unidade de evolução cultural que pode, de alguma forma, autopropagar-se. Um exemplo são as coisas inseridas em um livro, as ideias inseridas em um livro, que se multiplicam. Os memes podem ser ideias ou partes de ideias, podem ser línguas, sons, desenhos, capacidades, valores estéticos ou morais, ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida facilmente e transmitida como unidade autônoma, levando à imitação. Os memes replicam-se a si mesmos por mecanismos de imitação e transmissão de cérebro a cérebro e geram um amplo leque de cópias que subsistem nos meios mais diversos. Isso nós falamos na segunda aula, né? Na terceira, ainda na segunda, nós colocamos aqui o eu como corpo, mente e espírito, com nossas crenças, sentimentos, experiências, princípios e julgamentos, numa relação com o nós e dentro de um universo coletivo, sofrendo as influências desse universo coletivo. Nós com as nossas escolhas, aprendendo com as nossas experiências, porque vivemos numa relação de causa e efeito com tudo que fazemos. Os memes, eles interferem nessas crenças, nesses sentimentos, nessas experiências, nesses princípios e julgamentos, na medida que influenciam a nossa consciência individual. Na terceira aula, que está aqui nesse DVD que me deram aqui hoje, está aqui, o poder do pensamento, né? E a necessidade de reprogramação. Falamos que o pensamento é um atributo pelo qual o ser ou a mente processa continuamente no consciente os estímulos objetivos e subjetivos percebidos, constrói ideias e determina ou não uma ação a ser tomada. O pensamento é construtor de imagens na tela mental ou das formas pensamento, que são essas imagens. É guiado pelo instinto, pela razão e pela intuição e responde aos impulsos da inteligência, dos sentimentos e da vontade. Aqui um pouquinho antes da gente começar, a gente estava conversando e ele estava me falando de um livro que mostra a influência do inconsciente nas nossas ações, né? E o que isso tinha a ver com o livre-arbítrio, se isso não acabava com o livre-arbítrio nosso. A visão que a gente tem, e seguindo o pensamento lá do Gabriel Delany, que eu acho bastante lógico, nós éramos seres animais, nos tornamos seres hominais e herdamos tudo aquilo que adquirimos como seres animais, na forma do nosso instinto que trazemos até hoje. Então era alimentação, era a parte da reprodução, né? Aquelas coisas que nós fazemos sem pensar, digamos assim, reagimos sem pensar, sem nem saber por que fazemos. Aquilo está gravado no cerne do nosso ser, né? No nosso inconsciente. E quando migramos de um ser animal para um ser hominal, trouxemos isso. Eu chamo isso de matriz instintiva. Só que através das nossas experiências, nós vamos adquirindo novas coisas, incorporando essas coisas no nosso ser, que vão sendo colocadas no nosso inconsciente. De encarnação em encarnação, adquirimos, conquistamos, assim como fizemos na nossa migração na forma de animal, conquistando novas habilidades, novas condições. Essa matriz instintiva, ela vai crescendo, ela está lá no nosso inconsciente e reflete tudo aquilo que nós somos, de fato. Somos porque já adquirimos. Então a gente falava aqui de determinadas virtudes que a gente adquire e que não perde mais, né? Se uma pessoa que é boa, sempre foi boa, já nasceu boa, você não sabe porque ela é boa por instinto. Faz parte dela, ela é, né?
Então nós dizemos assim, quando migrarmos dessa forma nominal para uma forma mais sutil, essa matriz instintiva vai carregar outras coisas, além daquelas coisas simplesmente que trouxemos da nossa forma animal anterior, né? Então o instinto está sempre influenciando as nossas ações, não é? E não só o instinto, como tudo aquilo que nós adquirimos através das nossas experiências, através das nossas vivências. Então o instinto influencia as nossas escolhas, influencia a nossa conduta. A razão influencia, a nossa intuição também, né? O pensamento responde aos impulsos da inteligência, dos sentimentos e da vontade. Tentando definir melhor o que é inteligência, sentimentos e vontade, a inteligência tem a ver com a minha capacidade de formulação, capacidade de organizar o pensamento, de formular hipóteses, de analisar opções, de sintetizar ideias, de acumular e usar o conhecimento adquirido nessa formulação. Os sentimentos são a base de comparação e avaliação de tudo que nós vemos, percebemos e sofremos como estímulos e que nos leva à tomada de decisão. Então, os sentimentos são o nosso padrão de comparação e avaliação daquilo que é percebido, é formulado com os valores do espírito. Aí está a nossa matriz instintiva, com todas as nossas aquisições. E a vontade é a resposta. Eu formulo, comparo e respondo. A resposta é o impulsionador das ações como resposta aos estímulos objetivos ou subjetivos percebidos pelo pensamento, fruto da inteligência e dos sentimentos. Nós já falamos isso mais de uma vez aqui, né? Falamos ainda na última aula sobre formas pensamento, tem aí uma imagem aí de uma forma ovoide, né, em torno de um ser, que é a forma primitiva, né? Então as formas pensamento são projeções mentais coloridas que configuram às vezes com detalhes as imagens produzidas pela mente. Nas reentranças e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no mundo dos objetos e que são demandados aí. Isso está no livro de Zalmino Zimmermann, né, quando André Luiz fala sobre o perispírito. Aí falamos da necessidade de reprogramação, de pensar, usar, né, entender aquilo que somos, né, quem somos, qual é a nossa individualidade. E começamos aqui colocando uma imagem aqui que define essa relação da nossa consciência individual com todos os impulsos e estímulos que recebemos a partir do coletivo, do exterior de nós próprios, né? E a nossa decisão seria pensar, sentir e agir, e, portanto, como resultado, poderíamos ser felizes, tristes, alegres, né? Sentirmos dor, sofrermos, né? Termos o conceito de bem e o conceito de mal. Essas coisas nos levam a avaliar as nossas situações e perceber a necessidade de alguma coisa que explique para nós por que tantas diferenças, por que às vezes tantas dores, tantas consequências indesejadas na nossa vida. E aí o Espiritismo seria aquele vetor, aquele memeplexo, ou seja, um meme complexo, porque é toda uma doutrina, um corpo de doutrina, né, que nos ensina algumas coisas que influenciam a nossa forma de ver o mundo e agir no mundo, né? E o Espiritismo, nas suas origens, nos coloca Deus como inteligência suprema, a alma como um espírito encarnado em progresso e evolução. Deus nos colocando uma lei natural que somos obrigados a nos alinhar,
A alma encarnada, seguindo a lei natural, tem o livre-arbítrio, vive uma relação de causa e efeito com o mundo, e aí passa por provas e expiações em função das suas escolhas. E com isso ele aprende. Ele aprende, ele conquista. Nós estamos num processo contínuo de conquistas. Conquistamos continuamente novos atributos, novas virtudes, novos valores. Esse aprendizado nos leva a progredir, nos tornando homens de bem, até atingirmos a pureza de coração. Isso aí é um resumo rápido do que o Espiritismo nos ensina, não é? Então esse é um meme, é algo que se propaga e que nós propagamos e que nós acreditamos e que nos ajuda nessa necessidade de reprogramarmos as nossas vidas em função de tantos estímulos que nós recebemos e tantas respostas que muitas vezes não estão de acordo com aquilo que desejávamos. Falamos também, então, de uma necessidade de nos voltarmos para dentro de nós, de buscarmos dentro de nós aquilo que nós somos, através do autoconhecimento, percebermos a nossa autotranscendência, que seria responder à pergunta o que eu sou e quem eu sou, ou seja, a minha natureza e a minha individualidade. A partir dessas respostas, nós teríamos toda a nossa motivação voltada para aquilo que necessitamos. Dizemos que a necessidade é o fator gerador de todas as coisas, então a necessidade é a base das motivações. Teríamos que perceber como vencer a nós mesmos para que pudéssemos vencer o mundo em que vivemos, portanto, quais os nossos desafios nessa escalada espiritual e o que teria que fazer para atingir a perfeição moral, ou seja, que caminhos seguir. Dentro daquele conceito de que todos nós somos deuses, ainda aflorando, crescendo, né? Evoluindo. Isso foi na aula passada. E aí dissemos que tínhamos que reprogramar os valores a partir do conceito de amor, caridade, justiça, ou justiça, amor e caridade, né? Ou amor, caridade e justiça, tanto faz, como tanto fez, né? Dentro da nossa transcendência de espíritos encarnados em evolução. E esses valores iam refletir na nossa ação no coletivo e na nossa ação no individual. Esses são os valores do ser espírita, alguns desejáveis, né? Porque eles estão de acordo com aquela lei de justiça, amor e caridade, estão de acordo com os princípios da doutrina espírita e nos convida então a essa reprogramação de nós próprios, né? O que devemos fazer? Que caminhos percorrer? Terminamos a aula passada, ok? Foi aí que nós paramos. Hoje nós vamos falar do poder da mídia. Eu acho que nós somos doutores nisso aí. Quem viu a novela Salve Jorge aí, só para saber, levanta o dedo aí. Quem assiste o Jornal Nacional aí, levanta o dedo só para saber. Então, quem lê jornal aí diariamente, levanta o dedo para saber. Então entendemos tudo disso. Tudo. Sabemos tudo sobre isso aí, né? Então vamos ver. O que é mídia? Mídia, o nome já está dizendo ali, significa meio, através do qual uma informação se propaga. Pode ser um jornal, uma revista, um livro, um CD, um DVD. Aqui uma mídia, ó. Isso aqui vai se propagar. É um meme. Vai se propagar. De cérebro a cérebro. Cada um que vê, passou. Isso que está aqui se propaga. Vai de mente a mente.
né? Televisão, internet. Ou seja, é o meio pelo qual os memes se propagam. Agora a gente vai fazer o fechamento de tudo hoje. Consciência coletiva, consciência individual, né? Necessidade de reprogramação, espiritismo, memes, poderes que influenciam as nossas escolhas. A gente tem que fechar isso tem que fazer sentido no final, não é? Dá-se o nome de meios de comunicação social, são mídias, a todas as tecnologias de mídia, incluindo a internet, a televisão, os jornais e a rádio, que são usados para a comunicação de massa. E a questão da comunicação de massa é... O público que a gente atinge é imenso, né? A utilização desses meios de comunicação de massa implica a necessidade de eu ter organizações que trabalham isso. Essas organizações são amplas, são complexas, tem muita gente trabalhando, né? E todas essas pessoas estão voltadas para atender a diferentes interesses, de toda a ordem. Né? Porque senão eu não consigo gerar uma forma de propagação que seja eficaz. Então eu preciso ter uma estrutura para poder fazer com que essa mídia se torne eficaz no seu poder de propagação. Os meios de comunicação de massa empregam equipamentos na mediação da comunicação, né? Falando nisso, nós estamos usando uma mídia aqui, né? Aqui temos uma mídia, ali temos uma mídia, lá nós temos uma mídia, temos ali uma TV web, outra mídia. E essas ideias que estão sendo colocadas aqui, que estão ali pela web TV ali, estão sendo propagadas. Tem gente vendo. Aqui nós estamos ouvindo e lá eles estão vendo. Precisa de equipamentos, precisa de tecnologia. Aparelhos e dispositivos mecânicos, elétricos, eletrônicos possibilitam o registro permanente e a multiplicação das mensagens impressas, seja em jornal, revista, em livro ou gravada em disco, rádio, em milhares ou milhões de cópias, memes, que se propagam, ok? A produção, a transmissão e a recepção dessas mensagens audiovisuais, seja de rádio ou TV, precisa de milhares ou milhões de aparelhos receptores para poder atingir os seus objetivos. E a gente tem aparelho de tudo que é tipo, de tudo que é marca, tem muita gente produzindo esses aparelhos que nos permitem hoje captar essas informações que são disponibilizadas por toda a tecnologia da mídia. Conseguem atingir simultaneamente uma vasta audiência heterogênea, porque nós somos diferentes, e geograficamente dispersa. De centenas de milhares, eu diria milhões, né, de ouvintes, telespectadores ou leitores. Essa mídia aí tem poder ou não tem poder? Tem uma frasezinha que a gente vai colocar aqui adiante, que eu gosto muito de falar quando eu faço palestras em empresas. A gente diz assim: uma mentira bem colocada em 3 pontos estratégicos, rapidamente se torna uma verdade. Ela pode ser uma ideia falsa, mentirosa. A gente viu há pouco tempo aí todo mundo ir tirar o dinheiro no banco da tal da Bolsa Família. O que é isso, hein? Uma mentirinha bem colocada. Se propagou com uma rapidez, né, muito grande. Agora vocês imaginem um veículo que consegue simultaneamente atingir milhões de mentes heterogêneos, com pensamentos diferentes. Bom, tem poder ou não tem? Tem. E o que é esse poder aí? Aí, ó, eu tenho poder, tá vendo?
O poder, do latim potere, é literalmente o direito de deliberar, agir e mandar, e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania, ou o império de dada circunstância, ou a posse do domínio, da influência ou da força. A sociedade define poder, geralmente, como a habilidade de impor a sua vontade sobre os outros, mesmo se estes resistirem de alguma maneira. Existe dentro do contexto sociológico diversos tipos de poder. O poder social, que é poder de Estado, o poder econômico, que é um poder empresarial, o poder militar, que é um poder político, entre outros. Todo tipo de poder. Em que medida a nossa mídia tem poder? Se a gente reparar nesses países que começam a adotar regimes fechados e que não se interessam de que determinadas coisas sejam veiculadas, qual é a primeira coisa que eles acabam? Liberdade de imprensa. Qual é o primeiro alvo da ação deles? Os meios de comunicação em massa, os jornais, as rádios, as televisões. Eles tomam essas coisas. Por quê? Porque aí eles tomam o poder. Aí eles tomam o poder. Porque eles vão veicular o que eles querem. E só o que eles querem. E vão veicular, isso vai atingir milhões de pessoas simultaneamente. Né? E aí eles não deixam que outras coisas que não interessam sejam veiculadas. Então é um poder muito grande. A mídia é considerado o quarto poder. Num Estado democrático, nós temos os três poderes, né? Eu tenho lá o executivo, eu tenho o legislativo e eu tenho o judiciário. Eles andam brigando atualmente para saber quem é quem, mas não é? A mídia corre por fora. Ela é o quarto poder. Por quê? Porque ela propaga a informação e atinge milhões de mentes simultaneamente. E se atinge milhões de mentes simultaneamente, é capaz de influenciar essas mentes. Aqueles que concordam, aqueles que gostam. A gente pode reparar pelas propagandas, né? Pelas coisas que são veiculadas, pela necessidade, muitas vezes, que as pessoas têm de ser. Né? As nossas novelas mostram, às vezes, cenas. Né? Eu fico pensando, às vezes, as novelas, todos são ricos, vocês já repararam? Tudo casarão. Nesse Salve Jorge, botaram até as pessoas no Morro do Alemão, mas era um Morro do Alemão bastante evoluído, né? Eles estavam bem ali naquele morro. Né? Não mostra a miséria como ela é. Né? E aí isso induz aquele que vê a querer aquelas coisas. E no meio disso vem as propagandas. Né? Essas propagandas vão convidando as pessoas a serem daquela forma, a agirem de acordo com aqueles valores. Porque essas imagens, elas estão na mente dele. Né? Ele está captando, ele está processando, ele está comparando aquilo com o estado dele e está gerando desejos, necessidades psicológicas. Não são necessidades reais, são necessidades psicológicas que fazem com que eles ajam e se conduzam na sociedade. Por suas características, né, a mídia é utilizada como um instrumento de comunicação de massa por classes dominantes, por grupos de interesse de toda a ordem e por estados necessitados de propagar suas doutrinas e ideologias, influenciando a consciência coletiva. Que se a consciência coletiva é a média daquilo que o povo pensa e sente
com os valores que essa sociedade percebe, eles agem na consciência coletiva. É essa consciência coletiva que reelege os governantes, que assegura a perenidade de governos, não é? Então, a mídia é um poder muito grande. E cada vez mais, né, na medida que a tecnologia se desenvolve, né, isso aí aumenta. Achei muito interessante isso que eu li aqui de um autor que eu não sei quem é, mas a frase dele é fantástica. Escravos na era da liberdade. Ele bota assim no livro dele. Tremiam no túmulo os ossos da princesa Isabel, Simão Bolívar e outros grandes libertadores de escravos. Tremiam no túmulo os ossos. Esses abolidores jamais imaginavam a possibilidade de uma escravidão mental, na qual toda a massa seria inconscientemente manipulada. Pedrinho Guaresh. É possível manipular uma massa de maneira inconsciente? É. A mídia é um forte instrumento para esse tipo de coisa, né? E aí aquela ideia que eu coloquei aqui, né? Basta uma ideia ser bem colocada em 3 pontos diferentes de uma mesma comunidade para que tenha a capacidade de se propagar e se tornar uma verdade com rapidez na mente das pessoas. Porque quando o outro vai falar, não, eu já ouvi isso, é mesmo. Não, eu já ouvi falar. Aí pronto, já ouviu falar, não é? O outro vai falar para o outro, eu já ouvi falar, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Já ouvi falar, é isso mesmo. É isso mesmo. Pronto. Agora imaginem o que a mídia é capaz de fazer se ela não fala de boca a boca, ela fala simultaneamente e atua em milhares e milhares de mentes inconscientes. Né? Quantas coisas a gente lê no jornal, né? Num dia é uma coisa, a gente julga logo aquele quadro, no dia seguinte desmentem assim, bem pequenininho, né? Não com o mesmo alarde com que a notícia foi colocada. A gente costuma dizer assim, cuidado, rapaz, com o que você está fazendo. Vai que o Jornal Nacional lá filma você, e aí? O que acontece? É uma força muito grande. Mas olha só, é uma força que necessariamente não tem que ser negativa. É que nem o avião, né? O Santos Dumont inventou o avião com um propósito. Ele foi usado na guerra. Mas o erro não é o avião, é o uso que se faz do avião. O erro não é a mídia, né? Vejam que nós estamos usando mídias aqui por bons propósitos. Não é? Nós não estamos querendo influenciar a mente de vocês, nós estamos colocando ideias, percepções, para que vocês façam juízo disso tudo que está sendo colocado aqui. Mas no bom sentido, não no mau sentido, num sentido construtivo, não no sentido destrutivo, né? Não levando vocês a um conflito social. A televisão tinha muita coisa para colocar aqui. Vejam só, a figura é assim, cada um com uma televisãozinha na cabeça, né? O problema da novela hoje é assim, as pessoas leem no jornal o capítulo da novela. Vai acontecer isso assim, assim. Às vezes não acontece, às vezes eles escrevem errado, né? Vai acontecer isso assim, assim. Às vezes eu sento na sala lá que eu sou obrigado a sentar em determinados horários, né, para fazer companhia para minha esposa, e ela começa a me contar a novela antes da novela andar. Eu falei, vai acontecer isso, né? Então, é uma mídia explorando a outra mídia. Vocês já ouviram Jornal do Brasil, primeira edição, de manhã cedo? JB, primeira edição, liga a rádio. Aí ele começa a falar. Se você acabou de ler o Globo em casa, ele lê exatamente a notícia
de O Globo, ele lê o jornal. Não é, Luiz? Ele lê o jornal. Então ele serve como propagador de uma ideia que não foi nem filtrada. A Rádio Rio de Janeiro também faz isso. Não é? Faz. O telejornalismo, o radiojornalismo, não tem mais. Ele compra o jornal, 2, 3 jornais, seleciona, vou falar sobre esse, vou ler, e lê literalmente o que está escrito ali. Não é? Isso aí. Então, é uma mídia usando a outra mídia, reforçando a outra mídia, sem, muitas vezes, filtrar as coisas que estão sendo colocadas, se são verdadeiras, se são falsas, etc. Mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo. A televisão é um polo ativo do processo de seleção e divulgação das notícias e também dos comentários e interpretações que delas são feitas. Ela não é mero observadora ou só repórter, ela tem o poder de interferir nos acontecimentos. E a televisão tem usado isso, né? O que tem gente sendo presa aí porque faz corrupção e é pego ali na corrupção porque o outro filma. Esse é um lado positivo, né? Corrigindo a postura dos nossos políticos, dos nossos funcionários e coisas desse tipo, né? O telenoticiário diário adquiriu o estatuto de uma peça política, cuja lógica é determinada pelas situações de cada veículo da mídia com o sistema político, financeiro e econômico do país ou região em que se encontra. O Roberto Marinho afirmava que ele usava o poder da mídia. Eu usava mesmo. E ele afirmava, uso mesmo. E tinha muito poder. Vocês acham que não? Tinha muito poder. A ponto de fazer governos e derrubar governos. Né? Muito poder. A notícia, como produto final, é uma síntese de um conjunto de relações que ganharam maior complexidade com a formação das redes planetárias de comunicação e dos grandes conglomerados multinacionais. A mídia não é só o quarto poder, hoje é o quarto maior negócio do mundo. Só perde para o petróleo, para a indústria aeronáutica e uma outra que eu não... Quarto maior negócio do mundo. E dizem que em breve será o primeiro. Em breve será o primeiro. Então existem interesses aí, financeiros, econômicos, de poder. Existem interesses muito grandes, porque é um excelente veículo que atinge milhões de mentes simultaneamente. Os memes se propagam com muita eficácia, né? Manipulação. A mídia tem o poder de manipulação, né? É mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. A mídia tem o poder de influenciar as pessoas de tal maneira que formem uma opinião, mudem de opinião e gosto, sintam necessidades de consumo, antes não existentes, são necessidades psicológicas, criem novos hábitos de consumo e até inventem alguma coisa devido ao seu mau entendimento. Olha o que pode ser manipulado. Com apenas algumas palavras e imagens, é possível mudar costumes, ideias, ideais, opiniões, gostos, consumos, atos, focos, tudo. Ou seja, mudar a consciência coletiva. Se por um lado negativo a mídia demonstra uma capacidade dominadora de opiniões e atendendo a interesses políticos, religiosos e comerciais, por outro ela apresenta-se como informativa e educadora. O mal não está, pois, na mídia, mas nos homens que dela
fazem uso. Então, qual de fato é a nossa problemática? Continua sendo a problemática moral. A tecnologia avança, a ciência avança, a passos largos, mas a moral avança lentamente. E todos esses desvios, esses desmandos, essas coisas que nós estamos vendo, é consequência desse distanciamento entre a evolução moral do espírito encarnado e a evolução da ciência e da tecnologia. Daí a gente acreditar que no mundo de regeneração, muitos dos que aqui habitam não mais estarão por aqui. Porque não dá para conviver. O distanciamento fica muito grande, né? Temos aí uma novidade, que não é uma novidade, mas em termos de mídia é uma coisa extremamente positiva, que também pode ser mal usada, mas é extremamente positiva, que são as redes sociais. Quem é que tem Facebook aqui? Só para eu saber. Ninguém tem Facebook? Olha só. Jura? Ninguém tem Facebook? Ó. É. E aquele LinkedIn? LinkedIn. E o Orkut? Quem tinha Orkut aqui? Só para saber. Nossa, só dá esses mesmos aí, né? O Lá Fabiano precisava ter sócios contribuintes. Faz parte do nosso estatuto que tenhamos sócios contribuintes. É muito difícil a gente convencer uma pessoa a ser sócio contribuinte de uma obra como o Lá Fabiano. Aí nós começamos a trabalhar, abrimos uma conta no Facebook chamado Fabianinho, né? Que é um mascotezinho bonitinho. Já temos 300. Em pouco tempo. Nós queremos ter 4.000 associados contribuintes. Vocês acham que a gente vai conseguir? Facebook. Rede. Só que você tem que administrar as coisas positivas. O que o Fabianinho tem que mostrar na rede? Tem que mostrar as coisas positivas que o Lá Fabiano faz. Só administra o positivo. E depois diz assim, vem fazer parte. Vem, não tem aquele negócio, vem para a caixa você também? Olha o memes. Vem para a caixa você também? Vem por lá. Entra lá. Quem de vocês é sócio contribuinte do Lá Fabiano? Ninguém, né? Eu. Sejam. Contribuam com o que vocês quiserem. É só vocês fazerem parte da família. E vejam toda uma obra positiva que se faz, voltada para o... Nós temos aqui um associado fundador aqui sentado na mesa, aqui da frente, né? Do Lá Fabiano. Então, é isso. As redes sociais, elas têm uma característica diferente dessa história de rádio, televisão. Ela é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objetivos comuns. Então, nós vamos começar a partilhar valores. Não é eu ligar uma televisão e ver o que vem de lá para cá. Eu seleciono quem compartilha comigo os mesmos valores e troco com essas pessoas esses valores. Não é? Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. Não tem hierarquia. Não existem limites físicos de separação, mas limites de identidade. Quem é? Quem fala? Quem está aí? Quem compartilha comigo? Quem divide? No que acredita? No que pensa? Né? São limites de expectativas, de confiança e lealdade que são permanentemente mantidos e renegociados pela rede de comunicação.
As redes sociais online podem operar em diferentes níveis. Então, redes de relacionamento, como é o caso do Orkut, do Facebook, redes profissionais, como é o caso do LinkedIn e outros, redes comunitárias, redes públicas, redes particulares. Podemos nós outros montarmos uma rede do ICEB, ou rede que se quiser montar. Grupos, né? A gente monta às vezes grupos lá no Google, né? Em grupos. Agora existe o Google+, que é outra rede. Permitem analisar a forma como as organizações desenvolvem suas atividades, como os indivíduos alcançam os seus objetivos, ou medir o capital social, quer dizer, o quanto eu, na realidade, sou social. Quantos me seguem? Quantos me acompanham? Quantos compartilham das mesmas ideias que eu? A gente consegue medir. Então, esse capital social é o valor que os indivíduos obtêm da rede social. Um ponto em comum nas redes sociais é o compartilhamento de informações, de conhecimentos, de interesses e esforços em busca de objetivos comuns, diferente de uma mídia de massa, né? A intensificação na formação de redes sociais reflete um processo de fortalecimento da sociedade civil. E acho que essa é uma tendência que, em pouco tempo, vai começar a quebrar outras tendências, né? E talvez toda essa parte negativa que nós vimos das mídias em massas, ao longo do tempo, essas coisas possam ir se modificando. Que como não há nada mais permanente que a mudança na nossa vida, nada é eterno. Tudo muda, tudo se modifica. Muito bem, então nós estamos aí, ó. Nós lá, com os nossos modelos mentais, com a nossa consciência individual, tendo que pensar, sentir, agir, sujeito a toda a ordem, né, de informação, né, num complexo de memes que provém de todo tipo de mídia. E nós temos que lidar com essas coisas, nos atualizar, né, filtrar, perceber o que nos serve, né, o que não nos serve, o que agrega valor à nossa vida, o que é perda de tempo, o que não tem valor agregado. Filtrar essas coisas, para não sofrer influências negativas, desastrosas, e nos levar a condutas não desejadas. O Espiritismo, ele nos mostra o caminho, né? Nós somos aquelas ovelhas, aquele é o nosso pastor, né? Aquele tem o meme mais poderoso: justiça, amor, caridade, né? Foi o que ele nos deixou. A mídia tem o papel de manter a sociedade informada e o poder de influenciar padrões e condutas. A sociedade, por outro lado, não deve se colocar como mera receptora passiva daquilo que é veiculado pelos meios de comunicação. É necessário que cada um de nós exercite sua atitude crítica, filtrando as informações recebidas, questionando-as, usando o poder do pensamento para fazer contraponto na consciência coletiva, construindo nossa própria consciência individual, baseada em valores essenciais para a nossa evolução espiritual. A reprogramação de nossos valores e crenças é essencial. A doutrina dos espíritos, como memeplexo, é a sustentação para a nossa reprogramação. Mais uma vez, o nosso pastor e nós, as ovelhas. Vejam como a questão da mídia é importante. Nós temos grupos religiosos que compram estações de televisão, estações de rádio, não é?
Com isso aumentam a influência e atingem cada vez mais um público maior. Mas a gente sabe que muitas vezes essas intenções têm apenas cunho financeiro. Não tem outro. Não querem melhorar o mundo na realidade, querem montar uma estrutura de poder cada vez maior e começam a influenciar a política, a eleger governantes e a modificar as coisas pela mídia. Pela mídia, né? Bom, é tão importante. Lá atrás, no ano, acho que 2007, 2006, eu tive a honra de participar de um grupo de trabalho na FEB, que traçou o plano de trabalho do movimento espírita. Era um planejamento estratégico, estabeleceu diretrizes para o movimento espírita. O que o movimento espírita deveria fazer, não é? Uma dessas diretrizes, que é a diretriz número 3, está aí o plano de trabalho, isso está lá no site da FEB, é só entrar lá e achar. Dá para baixar todinho, tá? Uma dessas diretrizes, a número 3, fala da comunicação social espírita. Comunicação. E, entre outras coisas, diz assim: é diretriz promover a difusão da doutrina espírita de forma planejada e contínua, com base nos princípios doutrinários, direcionando a mensagem aos diferentes públicos conforme as faixas etárias, os níveis culturais, sociais e econômicos, e selecionar os meios de comunicação lícitos e compatíveis com a ética pregonizada pela doutrina espírita. E uma das ações ou projetos que é sugerido a partir do desdobramento dessa diretriz é ampliação e fortalecimento da divulgação da doutrina espírita pela mídia. Se a mídia tem poder, por que não usar esse poder para disseminar justiça, amor, caridade? Né? É por isso que a gente verifica aí o movimento espírita começando a botar alguns filmes, algumas peças de teatro, algumas coisas que estão sendo induzidas e colocadas. Acho que a gente ainda é muito acanhado hoje, talvez até pela dificuldade de nós colocarmos em determinadas peças, em filmes, etc., conceitos que nós acreditamos e que muita gente não consegue perceber. A dificuldade até de você colocar aquelas coisas que para nós é racional e que fica difícil às vezes representar. Está aí, diretriz do movimento espírita, comunicação social espírita, doutrina espírita pela mídia. A última mensagem é: muita paz para todos nós. O que mais nós podemos usar? Eu acho que a gente falava aqui no intervalo que o espírito é muito acanhado. Os eventos espíritas são para espíritas e só para espíritas. É como se Jesus tivesse vindo falar só para os cristãos. Se a gente acha que a mensagem ela é consoladora para todos nós, a gente tem que compartilhar. Então, as redes sociais são um bom instrumento de compartilhamento na medida em que você começa a dividir isso com amigos que muitas vezes não tem muita concepção, não tem muita percepção, aí começa a ficar curioso, a pessoa fica curiosa, por que o Cerqueira bota essas coisas aqui? Aí pergunta, entra na mensagem, aí você descobre amigos que também são espíritas, mas que estão sempre escondidos, que você conviveu há anos, não sabe que eles também são espíritas. Nós somos muito acanhados, eu diria até certo ponto temerosos, não sei de quê, mas outras concepções, elas são mais ousadas, elas se projetam mais, mas também tem muito mais tempo de vida do que nós.
Mas eu acho que o que a gente deve fazer é dar o testemunho realmente sem muita preocupação. Tem gente, ainda temos alguns de nós que fica meio preocupado de dizer sou espírita. Acho que a gente vai ser confundido com outro tipo de pensamento, porque a própria mídia não entende bem o que é isso, mas também não entende bem porque a gente não explica bem, a gente não divulga bem, né? Mesmo que o movimento espírita ele seja crescente, o número de espíritas cresce, as nossas casas espíritas se propagam. Houve épocas no Brasil em que o espiritismo era confundido com outros tipos de práticas e era proibido. O Código Penal lá da 1898 colocava os espíritas em igualdade com quiromancia, feitiçaria, coisas desse tipo. Mas não era espiritismo com E maiúsculo, era espiritismo com Ezinho minúsculo, né? E durante muito tempo existiu perseguição para os espíritas. O Lucena, vocês lembram do Lucena que tinha, né? Que fazia aí o currículo dos espíritas, tá? Ele, quando garoto, o pai dele levava ele na Federação Espírita ali e eles cansaram de apanhar da antiga polícia especial, que eram uns caras truculentos que usavam um gorrinho vermelho, andavam de moto. Entravam na Federação Espírita e saíam dando borrachada, porque havia uma reunião espírita. E ele sentia dor nas pernas, ele ia no bonde falando para o pai dele que sentia dor nas pernas. E o pai dele dizia, lembre-se dessa dor nas pernas, é para uma boa causa. Hoje a gente não tem mais que dar esse tipo de testemunho. As reuniões espíritas eram escondidas, né? Já houve época aqui que se dizer espírita era um problema sério, seríssimo. Hoje não, hoje... Aqui no Rio de Janeiro a coisa ainda é um pouco mais complicada, mas quando você vai para o interior, você vê que existe uma receptividade muito maior. Nas cidades menores, mais novas, uma receptividade muito maior para essa questão do espiritismo do que aqui no Rio, né? Talvez porque não sejam influenciados por outras formas de pensar. Mas eu diria que essa diretriz da Federação Espírita Brasileira, do movimento espírita, é no sentido da gente realmente ter coragem de fazer as coisas, não se esconder, né? Nós não falamos de outra coisa que não seja fraternidade, fora da caridade não há salvação. Se isso é uma coisa ruim, eu não sei mais o que é uma coisa boa, né? A gente só fala de Jesus, a gente só fala do Evangelho de Jesus, a gente não se apega a outros tipos de letra, outros tipos de coisas. Só se apega às coisas que são moralmente positivas dentro da fala do Cristo, né? Se isso é ruim, eu não sei mais o que é bom. Mas por que a gente é tão tímido assim, não é? Não sei, né? Ô Jorge, eu levantei essa questão por uma coisa. Um colega de trabalho me disse assim, você é muito corajosa em dizer que é espírita. E eu falei assim, e por que você não diz que é espírita? Ele falou assim, por causa da responsabilidade, nosso amigo, né? Por causa da responsabilidade de ser espírita. Porque você se dizendo espírita, você assume responsabilidade sobre todos os seus atos. Eu ri muito, porque eu falei assim, então você não assume responsabilidade sobre seus atos, né? Foi muito interessante o nosso diálogo, foi bem difícil. E eu percebo que na nossa instituição, especificamente, os evangélicos invadiram, literalmente invadiram, porque eles fazem isso. Eles não têm vergonha, e nós temos essa vergonha, né? E eu tenho tentado compartilhar muito, né? O Dr. Jorge sabe disso, tenho tentado. Mas é muito difícil, Jorge, muito Nós somos difícil. tímidos, vivemos um ambiente de timidez. Essa questão do... Interessante, você falou, tinha um amigo meu que dizia que ele não poderia ser espírita. Ele preferia uma religião que dissesse a ele o que ele podia fazer e o que ele não podia fazer.
Porque aí ele sabia que não podia fazer aquilo, ele não fazia, ou pelo menos tentava não fazer. E porque era pecado, não, né? E porque o espiritismo ele podia fazer tudo. Ah, eu posso fazer tudo? Pode. Agora você arca com as consequências das suas escolhas. Ah, mas aí a minha responsabilidade aumenta. Entenderam qual é o raciocínio? Né? Como se isso fosse possível, aumentar a responsabilidade. A outra coisa é nós confundirmos o espírita com um ser perfeito. Nossa, não façam isso. Nós temos muito que andar ainda. Né? Mas você espírita, então digamos assim, ainda não conseguir ser espírita, estou a caminho de ser espírita, se é que ser espírita é ser perfeito, ok? Né? Se ser espírita é ser perfeito, eu não sou espírita, estou a caminho de ser um dia, né? Mas que o espiritismo é uma doutrina de vida, é uma filosofia. Esse aspecto religioso muitas vezes atrapalha, viu? Atrapalha. O aspecto da religião não é muito importante, da religiosidade sim. A gente tem que intensificar a nossa religiosidade, não uma religião. O Kardec não quis montar uma religião. Quem disse que o espiritismo era religião foi o clero. O clero que disse que o espiritismo era uma religião. Não foi o Kardec. Está lá, o Kardec escreveu isso, está lá na Revista Espírita. Né? Esse ponto que eu queria trazer. Porque a doutrina do espiritismo se fechou em nome de uma religião que é vedada aos outros. Os outros pensam isto, que é um grupo religioso que pratica uma religiosidade confundida com seitas. O dia que o espiritismo for feito para todos, o dia que não for feito apenas para espíritas, que divulgarem, para que esse conhecimento filosófico e científico tenha uma abrangência muito maior, vai ter muito mais de espírita. Nós continuamos sendo 2% no mundo e 3% no mundo, 2%. E aqui no Brasil não passa de 3%. Tem muitas casas porque a população aumentou. Agora, vamos ver o crescimento das religiões. Porque, pelo que eu senti estudando a Revista Espírita, o espiritismo foi feito para todos, inclusive para religiosos. No início, católicos frequentavam, os ditos protestantes frequentavam, até budista assimilava o conhecimento espírita. E quando veio para o Brasil, deu-se uma exclusividade a um grupo pequeno. Isso teve uma causa. A causa está exatamente naquilo que eu falei, no Código Penal de 1898, alguma coisa, que colocou o espiritismo em igualdade com outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, acabou, a Constituição mudou, acabou com a religião oficial, que era o catolicismo, e deu liberdade de religião. No momento que a Constituição deu liberdade de religião, para nós espíritas, a nossa proteção era dizer, somos uma religião. Ponto. Por que no Brasil se criou o espiritismo assim, com esse espírito de religião? Porque era necessário, porque os espíritas eram perseguidos. No momento que você dizer, eu tenho o direito de professar a religião que eu quiser, sou espírita, tenho direito, a Constituição me assegura. Pronto. Ali estava a proteção dos espíritas. Não é? Mas o conceito de religião. A religião é criado pelos homens. Por exemplo, Cristo não veio para montar uma religião. Não veio. Qual era a concepção do Cristo? Era amor. Ele veio trazer um caminho, uma verdade, veio trazer a vida, mostrar o que é. Por isso ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Todo o resto é criação dos homens. Criação dos homens. Seja através de interesses políticos, seja através de interesses de se contrapor a situações estabelecidas, como foi o caso de seitas protestantes que protestavam sobre o poder de uma igreja católica, apostólica, romana, né? O espiritismo, por isso nós somos tímidos, porque essa religiosidade é muito individual, é muito própria de cada um de nós, então a gente se satisfaz com aquele tipo de coisa. E alguns de nós ficam com a impressão de que se a gente começar a falar muito, divulgar muito o espiritismo, é como se nós tivéssemos um interesse de montar uma religião que tivesse influência, e isso diminui esse movimento, porque explicar que a doutrina espírita é um corpo, é a doutrina dos espíritos, é muito difícil das pessoas entenderem. Eles preferem religiões tradicionais, com seitas, com sacerdotes, com igrejas, né, com contribuições regulares, com dízimos e coisas assim, né? Porque acham mais fácil, acham que com isso nós estamos comprando a nossa entrada para o mundo feliz, né? Ser espírita é muito mais difícil.